sempre quando eu busquei fazer as coisas desde que eu comecei a carreira até hoje, sempre foi focado na pegada de ter um bom objetivo claro, né? E eu acho que precisa, às vezes, você sentar e traçar e desenhar isso, né? A gente às vezes pula isso, a gente olha muito lá, às vezes, pro finalmente, né? E o dia 1 foi esse, quero ser o CEO da Apple. Dia 2 foi legal, como que eu chego até lá, né? Que é um caminho bem mais complexo, né? Bem mais complexo. Cresça e Apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça. Eu sou o Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado o Cresça e Apareça, o nosso podcast, e pedir a vocês que curtam, comentem, compartilhem e convidem seus amigos para conhecer o nosso projeto também. Ainda jovem, ele tinha o sonho de ser piloto. E apesar de sua trajetória ter mudado de rumo, ele alçou voos muito altos e hoje, saindo de um cargo de estagiário a diretor de supply chain na América Latina, na Apex, ele vem contar a sua trajetória aqui no Cresça e Apareça. Seja muito bem-vindo ao Cresça e Apareça, Lucas Lippe. Obrigado. Legal. Bem interessante isso que você comentou, né? A gente às vezes para e pensa na carreira e lembra desses primeiros passos. Eu acho que esse, para mim, foi um ponto-chave, assim. Eu lembro que, desde cedo, algo que eu gostava na aviação, né? Era realmente a questão da responsabilidade. Então, era muito legal. Toda vez que eu olhava um avião, eu pensava, caramba, a responsabilidade que um piloto tem, né? Desde guiar aquela máquina daquele tamanho, com 200, 300 pessoas, né? E era a minha paixão, né? Então, assim, até terceiro ano da escola era aquilo que eu queria fazer. Acho que, às vezes a gente fala assim, infelizmente, eu acho que não, no meu caso, felizmente, eu acho que o caminho traçou algo um pouco diferente para mim. E eu até te dou um pouco de contexto, né? Assim, eu estava definido que ia ser piloto, né? Só que tinha um probleminha, né? Lá do DNA italiano da família, pegou mais forte e eu tinha, para você entrar na FAB, você tinha que ter entre 1,70 m e 1,80 m. E o Lucão aqui já tinha seus 1,80 m e pouco. Eu falei, bom, FAB não vai dar para fazer aviação de caça, que era o que eu queria fazer. Vou dar uma olhada na comercial. E naquela época era um negócio, em termos de acessibilidade, um pouco complicado, né? E eu acho que aí foi um primeiro ponto que, olhando para a carreira também, que eu acho que é chave, você tentar entender por que de determinada situação, por que você gosta daquilo, né? Eu fui tentar me aprofundar e falar o seguinte, putz, mas por que aviação? Será que é só aviação realmente que tem aquilo, né? E aí foi onde eu comecei a ver que, na verdade, o que eu curtia muito da aviação era justamente a pegada da responsabilidade, de cuidar de gente, de você ter uma equipe, né? E de você ter uma parte de controle. Então, eu fiz um paralelo disso e falei, bom, na verdade é isso que eu amo, né? O avião também eu gosto, até hoje eu gosto do avião, mas é isso que eu amo, né? E na época eu fui começar a entender o que tinha no mercado com esse tipo de coisa. Uma série de profissões. Mas eu vi na época a administração como sendo uma dessas chaves, né? Falei, poxa, né? Administração precisa entender de gente, negócio e tudo mais. Falei, vou estudar esse negócio, né? E eu acho interessante aí, muitas vezes na carreira você vai vendo as pessoas que às vezes não têm um plano B para determinada situação e eu acho que esse para mim foi um aprendizado bem legal já desde o começo, né? Sempre tem um plano B, tenta entender o contexto daquele objetivo teu, se não vai pelo caminho A, vai pelo plano B. E no final das contas você vai conseguindo chegar, né, e ser bem sucedido, né, no teu objetivo. Mas bem, aí fui para a universidade, eu acho que aqui é bacana compartilhar com o público um pouco disso. Cheguei na universidade dia 1, apenas com esse objetivo na cabeça do que eu gostava, mas ainda não tinha claro o que eu ia seguir, né? E eu acho que a administração nesse ponto é bem interessante, porque ela te abre um leque absurdo. Então, você podia ir desde uma área especialista, né, parte de finanças. Eu tinha uma duração também por parte de matemática, sempre gostei muito disso. E foi interessante porque eu até hoje falo, acho que a forma como a universidade apresentou a administração para um aluno que está chegando no primeiro momento foi muito bacana. Então, primeiro semestre meu foi o quê? Economia, basicamente relações humanas, né, marketing
E foi aí que eu comecei a entender um pouco o lado econômico. Aquilo me apaixonei assim por aquilo, né? Falei, nossa, assim, cuidar de um negócio traz a mesma responsabilidade que eu queria como piloto, né? Falei, bom, então, independente do que eu vou fazer, preciso ter um bom conhecimento na parte de economia, né? Relações humanas me explicou uma série de coisas que naquele momento eu via, por exemplo, líderes e falava assim, puxa, como que esses caras conseguem ter essa, né, o poder de convencimento, né, e de guiar as pessoas. E é interessante quando você começa a estudar isso e você começa a ver realmente que existem caminhos, existem técnicas, né, e isso é bacana, você pode desenvolver. Então também foi algo que eu me apaixonei. E casou de naquele momento, um pouquinho antes até da universidade, mas eu gostava muito de tecnologia, né? Gosto, na verdade, até hoje de tecnologia. Eu sou meio aqueles caras que assiste conferência de lançamento, sabe? Assim, só para ficar vendo os detalhes e como que faz, eu adorava isso. E casou de ser muito próximo do lançamento do iPhone naquele momento, né? Eu entrei na universidade, dava aula de informática, que eu gostava daquilo, e, como tecnologia, fui entender o que era aquele trem, né? E quando eu vi, foi a primeira vez que eu tive contato com a Apple, inclusive, naquele momento, cara, eu achei muito legal a pegada que o Steve Jobs tinha, né? Eu costumo dizer que assim, Steve Jobs é uma excelente escola para uma série de coisas, não necessariamente para os relacionamentos humanos, a gente estuda isso e vê que tem algumas oportunidades ali, mas é genial ver a forma como aquele cara pensava no propósito, né? Então, assim, ele desenvolvia algo para mudar vidas ou para mudar realmente o mundo, né? E foi aí que naquela época me veio na cabeça o seguinte, cara, estou em administração, entendi que aquele cara podia fazer, qual que era o meu sonho que eu tracei naquele dia, vou ser CEO da Apple, né? Não tinha a menor ideia de quão complexo isso ia ser, mas acho que foi um momento assim de estalo. E eu acho que aquilo foi a coisa mais importante, né? Claro que hoje eu acabei indo para a parte de supply chain, mas me deu também uma lição que se você foca nas coisas, você começa, além de ter o plano B, que a gente falou agora de pouco, você começa a entender também o objetivo, né? Sempre quando eu busquei fazer as coisas desde que eu comecei a carreira até hoje, sempre foi focado na pegada de ter um bom objetivo claro, né? E eu acho que precisa, às vezes, você sentar e traçar e desenhar isso, né? A gente às vezes pula isso, a gente olha muito lá, às vezes, pro finalmente, né? E o dia 1 foi esse, quero ser o CEO da Apple. Dia 2 foi legal, como que eu chego até lá, né? Que é um caminho bem mais complexo, né? Bem mais complexo. E eu acho que caminhando, né, nessa jornada e contando um pouquinho do paralelo, a vida foi seguindo, caminhando na universidade. Por outro lado, eu dava aula de informática e aquilo foi algo que eu fui crescendo ali dentro, porque eu fui usando as ferramentas lá da universidade para aplicar isso naquele meio, né? E a gente está falando numa época onde você achava um cursinho de informática a cada esquina, né? Hoje nem tem mais, o pessoal aprende tudo no YouTube, ou a criançada já nasce sabendo. E ter utilizado isso é interessante porque me fez crescer, inclusive, sentir essa sensação de crescer rápido dentro dessa própria empresa aqui. Era uma empresa aqui pequena, de São Paulo, mas eu fiquei ali 1 ano como professor, depois já virei coordenador e foi minha primeira experiência lidando com gente, né? Coordenando gente. Eu acho que também aí entra uma virada que para mim é muito interessante. A partir do momento que você sai do especialista, é aquela história, 100% do que depende do resultado está com você, quando você vai até o nível de especialista. A partir do momento que você passa para coordenador, muitas vezes a virada do mindset que o pessoal às vezes deixa de lado é que você executando é apenas 30% do teu sucesso, né? O que passa a ser o sucesso é o sucesso da tua equipe. E aí entra em como você fala, em como você conduz, em como você gera essa motivação na tua equipe, né? Para que eles consigam executar bem, né? Então foi bem interessante. E eu gosto sempre de comentar isso, porque às vezes a gente acha que a carreira é algo linear, né? Putz, então eu já estava como professor, entrei aqui, fui como coordenador, lindo. E na verdade, para mim, volto no ponto do foco, né, e do objetivo, sempre tem que ser a tua prioridade. E às vezes você vai tomar algumas decisões que para muita gente parece um retrocesso, mas se você estiver alinhado com o teu objetivo, na verdade é o caminho correto, né? E eu já estava indo para o 2º ano da universidade e
como coordenador, tinha já certo status, né? Até o pessoal brincava na sala, falando, nossa, o cara está estudando administração, já é coordenador. E eu falei, não, para eu continuar no meu foco, que era ser CEO de uma empresa gigantesca de tecnologia, eu preciso ir para a indústria, né? Não é esse segmento que vai me levar para lá. E eu tomo essa decisão, peço a conta da onde eu estava e entro como estagiário numa empresa. Foram duas viradas de chaves. Primeiro, foi a minha primeira entrada na indústria, né, na área de linha branca, assim, é um segmento fantástico. Eu acho que foi uma das melhores escolas que eu tive práticas mesmo, né? Mas também foi uma virada assim, muito drástica entre você sair de coordenador para uma pessoa que tinha um time que reportava para você, onde você, bem ou mal, já tinha um salário maior do que um estagiário, para você passar para o nível de estagiário, onde às vezes as pessoas entendiam até que você não sabia, estava começando do zero, né? Então foi um aprendizado bacana, né? E foi aí meu primeiro contato com logística. Eu lembro quando eu me inscrevi para estagiário nessa posição, a minha visão era, o que eu vou fazer como logística? Eu vou controlar caminhão, né? Caminhão entrando, caminhão saindo. Isso era logística para mim, né? Isso era logística naquela época. E por isso que eu agradeço muito essa oportunidade, porque assim, eu fui conhecer os princípios de planejamento, os princípios de SNOP e tudo mais, que foi basicamente toda a minha carreira daí para frente. Por que eu falo que estar alinhado com o objetivo é importante? Porque no momento 1, apesar de ter parecido um retrocesso, né, quando você está tão alinhado com o que você quer, parece que nada para você é um desafio. Você vai, pega e aparece um problema e você vai e você resolve. E eu, em 6 meses nessa empresa, eu saí de estagiário para analista júnior, né? Putz, legal, todo feliz, analista júnior de supply chain. Ainda estava entendendo o que era supply chain, acho que fazia compra de carteira mais ou menos de uns 3 mil itens mais ou menos, né? Mas o bacana dessa área, e nesse momento que eu estava vivendo, é porque eu estava todo momento fazendo a correlação e entendendo o seguinte, estou aprendendo algo novo, estou aprendendo algo na indústria, está alinhado com o meu objetivo e mais, estava muito alinhado com o propósito, que é a parte matemática, porque sempre foi a minha grande dúvida na DM. Eu falei, eu quero ter algo também que eu possa exercer esse lado, né, matemático que me encanta aí da estratégia. E assim, até contando um pouco mais rápido nessa empresa, assim, passei então em 6 meses na lista júnior, em 3, 4 meses saiu uma oportunidade para pleno, já me colocaram para essa posição. Em 1 ano de empresa eu já tinha conseguido pegar, basicamente deixar toda a carteira em ordem, né, reduzir inventário, que era um principal ponto que as indústrias buscam, e ali eu entendi que esse é o core, né, e aí você fazer a leitura do ambiente é muito importante, o que aquela empresa tem de objetivo também, tem que estar alinhado contigo, né. E aí, bom, beleza, quase 1 ano e pouquinho, surge a oportunidade de uma pessoa que fazia 5 anos que não tirava férias na empresa. Por quê? Porque ele era o analista de importado e ninguém queria pegar aquela carteira, porque o pessoal tinha medo ou do inglês ou por causa da questão do importado, né? Realmente é muito complexo, a gente tinha produtos ali que o inventário era bem justo, então você podia parar uma linha, né? E aí, eis que eu levanto a mão, falo, galera, eu tô aqui, se alguém precisar, eu toco, era lá em Hortolândia, vai? Vou, né? E foi interessante porque 4 meses a minha vida era, eu acordava 4:30 da manhã, eu ia em Itu, fazia a minha carteira, que era dos meus materiais ali de Itu, pegava o carro lá por 7 horas da manhã, ia para Hortolândia, ficava em Hortolândia, cuidava da parte de importados até umas mais ou menos 4, 5 da tarde, saía de Hortolândia, vinha direto para a universidade, estudava, saía meia-noite da universidade, 4 horas da manhã. Foi esse ritmo, né? Eu até brinco que tinha uma época que eu abria o vidro do carro, colocava a cara para fora, assim, para não dormir, né? Mas, ao mesmo tempo que era puxado, e eu acho que a mensagem por trás não tem almoço grátis, eu acho que, assim, o avanço na carreira está muito relacionado também ao teu nível de esforço. Mas o que para muita gente às vezes acaba parecendo um esforço sobrenatural, quando você está alinhado com o teu objetivo, esse esforço na verdade é parte do que você está buscando. Certamente. E se me permite fazer uma pausa, Lucas, um ponto que eu vejo que é legal, eu falo que as pessoas que crescem profissionalmente, ela tem uma característica de empreender a sua própria carreira. Então ele tem aquele sentimento de dono realmente, né? E empreender é tomar risco. É você se arriscar, é você enfrentar
situações novas. E eu vejo que esse é um dos pontos que você já traçou nessa etapa. Exato. Então, tomou um risco que ninguém mais queria tomar e colheu frutos que ninguém teve a oportunidade de colher, né? Exato. Não, e assim, eu acho que assim, é que nem melhoria contínua, né? Você, toda vez que você toma o risco, de certa forma, você, dentro de você, acaba gerando um novo padrão, né? Então você começa a falar assim, bom, aquilo que para mim até ontem era super complexo, agora já não é tão. E aí você vai tomando mais esse risco. Eu acho que, claro, não é o risco de você sair... Eu acho que assim, o risco ele não pode se tornar uma irresponsabilidade, né? Então o que isso quer dizer? Putz, você tem que estar comprometido. Se você tomar o risco, vamos fazer para acontecer, né? Não é aquela história que o cara fala, vou fazer e não faço, né? Mas essa é a grande chave, porque o que acontece, eu acho que essa é a dinâmica também que a gente vê no mercado, e eu vejo isso acaba se tornando um padrão também em várias empresas que eu passei, é a consequência da empresa confiar em uma pessoa para ir para uma nova posição está muito atrelado, porque no momento onde a empresa estava numa, vou dizer aqui no nosso português, uma sinuca de bico, alguém levantou a mão e foi lá e fez, entendeu? E ela fala assim, bom, se essa pessoa conseguiu fazer isso nesse momento, imagino que ela não pode fazer se ela tiver um empowerment, né? E eu acho que é aí que a empresa vira a chave, né? Muitas vezes as pessoas ficam esperando que a carta de promoção vai vir ou que o movimento vai vir sem tomar esse risco, né? E a verdade é que você está lá, em algum momento pode vir por tempo de casa, mas eu acho que, pelo menos para mim, assim, as melhores experiências que eu tive foi isso. Você vai, toma um risco, concretiza o fato e a empresa te reconhece. Isso é muito legal. Né? E eu vou usar até um exemplo que eu escutei essa semana num outro podcast. Uma pergunta limpa assim, me fala o que vier na sua cabeça. Me fala uma companhia aérea. Uma companhia aérea Azul. Legal. É a primeira que vem na minha cabeça também. Por uma série de motivos que a gente não precisa declarar aqui, mas qual que é o ponto aqui? Ela apresenta para nós características que para a gente são importantes dentro de um serviço de aviação. Uhum. E aí, a gente olhando para a carreira, o processo é exatamente igual. Então, quando ele está buscando um profissional para uma vaga nova, para uma posição melhor, ele tem uma série de características que ele está buscando. Exato. Seja em comportamentos, conhecimentos, atitudes, valores e etc. E aí, qual é o nome que vem na cabeça? Aquele que apresentou as características que estão buscando. Exato, exato. E assim, né, eu acho que a mágica, por isso que eu amo assim, a gestão, né, você está numa posição de liderança e poder. Porque para mim esse é exatamente o meio termo, né? A gente estando nessa posição, a gente nunca pode esquecer que você tem um negócio para tocar, então você tem que transformar esse negócio em referência, não é brincadeira, né? Mas ao mesmo tempo é onde você pode formar e mudar a vida das pessoas nesse sentido também, para que as pessoas também sintam essa necessidade de poder falar assim, olha, eu fiz a diferença, eu faço parte disso, eu construí o nome dessa empresa, né? Eu tenho certeza que dentro do que a gente falou, assim, da empresa aérea que a gente acabou de comentar, seguramente o time que está lá também sente orgulho por ser referência, né? Então é isso que você tem que gerar no teu time, né? Uhum. E é isso que você tem... E assim, acho que também esse é um ponto importante, né? Porque a gente às vezes fala assim, tem que gerar no teu time. É fácil quando você já tem o time e vai para o step 2, mas para mim eu acho que a principal virada de chave é quando você está no nível de sênior ou até mesmo analista pleno e você galgar para chegar na supervisão, assim, que aí entra muito da liderança indireta, né? Assim, nessa empresa de linha branca que eu te comentei, não foi o Lucas que reduziu o inventário sozinho. Eu chamava, galera, o negócio é o seguinte, tem excesso aqui, tem oportunidade aqui, vamos fazer isso acontecer? Né? E quando o resultado chegava, eu sempre fazia questão de comentar para a companhia. Falava, olha, foi o time que fez, né? A gente deu o nome de um projeto e assim, era o time, né? Então não é e as pessoas sentindo reconhecidas por também estar apoiando em algo que é estratégico para a companhia, a coisa acontece. Com né? certeza. Então isso que eu acho bem interessante, realmente eu acho que você comentou faz total sentido mesmo. Né? Bom, e aí, continuando a jornada, né? Volto de novo no meu ponto. Todo mundo acha que então agora vai, né? Tá tudo lindo, né? Já saí de coordenador, fui para estagiário, já fui promovido, já estou indo para analista sênior importado, então agora é só decolar. E eis que eu chego um dia e aí a empresa, por uma questão estratégica lá, resolve sair do Brasil. A empresa sai do Brasil, muito bem, Lucão olhando para o mercado novamente, e assim vamos nós, né? Mais um momento que eu volto falando que o plano B é importante e que está alinhado com o teu foco é importante.
Claro, tem um conjunto de coisas, mas assim, eu acabei ficando 2 meses, basicamente, fora do mercado ali. Foi o tempo realmente de absorver o que aconteceu, atualizar currículo, ir para o mercado e aparecer uma oportunidade. E aí, nesse momento, me aparece uma oportunidade num segmento que eu nunca tinha trabalhado, que é segmento de mineração, né? Com um foco aonde precisava de um cara de supply chain, mas um cara financeiro. Então, era 2 cabeças dentro de um, né? Beleza, desafio tá aí para isso mesmo. Eu sabia que matemática eu gostava, eu sabia que se eu me esforçasse eu ia entender bem a parte financeira, vamos em frente, né? E foi aí que eu acho que agregou também muita experiência ter ido para essa outra companhia. Por isso que eu falo, toda vez que a gente sai ou move de uma empresa ou move de uma posição, a primeira reação é a gente sentir certo medo. Mas acho que as últimas experiências me levaram a crer que se não fossem esses movimentos eu não estaria onde eu estou hoje. Então, o hoje é uma construção do resultado de tudo isso que você passou, né? Então isso foi muito legal para mim. E ter passado por essa empresa me ensinou muito forte a parte de S&OP que eu já havia aprendido na empresa anterior, só que em um outro segmento. E aí me veio um estalo que eu acho que é muito legal, e para mim foi chave pensando na minha carreira para frente, que é você precisa aprender a técnica, mas você não pode replicar a mesma técnica em modelos de negócios diferentes. Então é aquela história, o pessoal aprende que toda empresa tem que ter, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Toda empresa tem que ter Kanban. Aí você vai do segmento A para o segmento B e fala assim, não, essa empresa só vai funcionar se tiver Kanban. Na verdade, você tem que entender qual que é a estrutura que o teu cliente absorve e paga por aquilo, né? Pode ser que isso seja uma melhoria? Pode ser que sim, mas não necessariamente gera o mesmo impacto, talvez, do que você ter um Kanban numa automotivo, né? E eu até entrar nesse segmento, eu achava o quê? Que S&OP era aquilo. Eu achava que S&OP era aquilo que eu aprendi nessa empresa anterior, né? Que era para construir geladeira, que era para construir fogão, então eu tinha que ter peça. E quando eu fui para o segmento onde eu tinha basicamente commodity, onde o produto já estava vendido com 6 meses lá na frente, e o segredo do meu S&OP não era a capacidade, sim, como eu priorizava projetos que iam dar melhor custo para a operação, foi onde me veio esse estalo, né? Os 2 primeiros meses eu queria implementar aquele S&OP, e depois eu fui entendendo isso. Isso foi chave, porque cada empresa que eu fui entrando dali para frente, eu olhava o arsenal de conhecimento que eu tinha, falava, isso aqui vem, isso aqui vem. Isso aqui até pode vir, mas não é by the book, eu tenho que adaptar isso para esse segmento, né? E esse é o sucesso de você conseguir implementar as coisas, né? Muito bem, tava nessa empresa, acho que foi muito legal a jornada ali também. Comecei ali em alumínio, acabei caminhando para outras plantas, fiz um projeto de Six Sigma, né? Que deu uma repercussão muito positiva, tive a oportunidade de implementar isso em outras plantas na América Latina, tudo indo muito bem, apenas tinha um ponto que não estava alinhado com o meu objetivo, que era a parte de liderança de pessoas. Eu era especialista ali, naquele segmento, mas eu queria ter aquela experiência que eu tive como coordenador lá atrás, né, de ter gente. Um dia eu toco o telefone, um colega meu, cara, tô numa empresa aqui, estamos precisando implementar supply chain do zero, pegar o negócio do zero. Vamos! Volto para casa, sento, né, olho e falo, não adianta, né? Eu sabia que eu ia falar assim, vamos! Vamos! E aí eu volto para um segmento de linha branca, um pouco mais abrangente até, para começar, e acho que essa também foi uma experiência muito bacana, começar não mais agora um processo construído, mas um time, desenvolver um time do zero mesmo, de você pegar e ir lá e você escrever a descrição de cargo do cara, você ir contratar, olhar um por um no olho, né? E você sabe, né, projeto até você alcançar o primeiro sucesso, e eu acho que também isso é interessante comentar, às vezes a pessoa acha que assim, eu vou ser gerente, então eu vou entrar, vou ter 5 caras disponíveis, 30, né, plantas, e na verdade, todo projeto, antes de ele dar certo, ele tem para uma fase de provação, né? Então, o que é essa fase de provação? Cara, eu entrei lá, tinha que reestruturar todo o supply com 3, 4 pessoas, né? Beleza, assim, foi muito legal para as 3, 4 pessoas, porque quando a gente conseguiu estruturar a área, foram 3, 4 pessoas que cresceram junto. Mas por quase 6, 7 meses, a gente ralou, e ralou bastante, né? E ali foi realmente esse momento onde nunca me fez tanto mais sentido do que realmente ter
a construção do time e entender o seu cliente. Então foi um momento que antes de eu começar a desenhar o supply, descemos em campo e fomos entender como que a empresa trabalha, como que o meu cliente quer que a empresa seja o modelo, aonde eu tenho um conflito ali e começamos a desenhar. Fiz toda a parte de planejamento de produção, depois toda a parte de planejamento de materiais. 1 ano e meio mais ou menos a gente já tinha reduzido mais de 30% de inventário na companhia. Parte de planejamento, a gente tinha, pela primeira vez na companhia, uma visão de longo prazo. Então a gente já conseguia ter uma visão, entendendo o que ia acontecer daqui 6 meses, contrata, demite, né? E aquilo chegou para o presidente na época com algo tão positivo, que aí sim ele falou, cara, putz, o que mais você precisa para a gente expandir isso daqui, né? Então é interessante depois que eu cheguei lá, comentar assim, falar, putz, olha só que legal, a área tá pronta, tem um monte de gente. Mas o caminho da construção nunca é fácil, né? Eu acho que as pessoas às vezes olham assim e falam assim, legal, o cara entrou na empresa, amanhã já é reconhecido, ganhou prêmio. Não funciona assim, né? Tem um processo de dedicação e eu acho que até mesmo de você ler o ambiente, que eu acho que é chave, né? Ler principalmente o teu cliente. Eu acho que a Apple me ensinou muito isso. Primeiro foca no teu cliente, entende o que o teu cliente paga, o que é valor para o teu cliente, e aí você começa a desenhar o teu business, né? E essa pegada me ajudou demais também dentro do ambiente corporativo. E assim foi basicamente até chegar na parte de supervisão. Tinha meu time, já com quase 15 pessoas ali, com departamento já. Então naquele momento o que era o supply chain que a gente chamava na época começou a se desmembrar e a gente já tinha um time de customer service, já tinha um time de planejamento de demanda, um time de planejamento de produção, né, um time de PCP e tudo mais. E ali eu falei, bom, hora de dar o next step, né? Eu tenho uma característica também que é bem assim, eu acho que, e de volta no ponto do objetivo, você precisa entender quando você precisa se desafiar e sair da tua zona de conforto, né? E foi o momento que eu estava ali, 3 anos, desenvolvi aquilo, poderia estar ali até hoje, mas se você tem um objetivo, volta e se desafia. E aí eu falei, cara, tá na hora de dar um step 2, eu já tinha uma pessoa preparada, vamos para lá. E como o mundo é interessante, né? Você fazer as coisas com paixão também é algo que acho que é parte, você tem que fazer aquilo que você ama mesmo. Eu sempre na vida acadêmica me dediquei muito e em paralelo à carreira profissional segui uma vida acadêmica também, né? Então saí da universidade, pouco tempo depois já entrei para dar aula de exatas, porque eu vi na universidade uma das matérias que ninguém gostava, que chamava pesquisa operacional, o pessoal não vai com essa parte de exatas, e eu falei, é ali que eu vou pegar. E eu me apaixonei pela matéria, né? É uma das poucas pessoas, inclusive, que tinha isso. Fiz uma parceria com um professor meu da época, a gente escreveu um livro junto, como aplicar isso no ambiente corporativo. E a universidade gostou e surgiu a oportunidade de eu dar aula lá, né? E beleza, então eu sempre publicava isso, né? E uma empresa na época lá em Sorocaba, na região, viu uma publicação minha e falou, nossa, eu preciso de alguém com esse perfil. Então eu falo, olha que uma coisa interessante, eu estava publicando algo em pesquisa operacional, sem nenhum fim, eu não trabalhava para aquilo, era na verdade um hobby, eu gostava, e uma pessoa vê aquilo que você publica e fala, esse perfil que eu preciso. Então quando você faz realmente aquilo que você ama, parece que o universo retribui, né? Interessante isso. E aí me ligam, olha, estamos com uma posição aqui de gerente para S&OP, mesma história, precisamos implementar do zero, revisar. Tô dentro, vamos em frente, né? Terminei ali, acho que saí com uma porta aberta dessa empresa, também que eu acho isso interessante, né? Sempre sair com a porta aberta, com uma pessoa ali que já estava preparada para assumir a posição, e está até hoje, inclusive. E dei esse step, que foi o momento onde eu saí de supervisor para gerente, né? Bom, dia 1 lá, agora eu sou gerente, passa na cabeça, né? Agora eu sou gerente, né? E o pessoal fala assim, putz, agora você pode mandar. Não, na verdade é o momento onde você mais tem que pensar, mais ter cautela, mais avaliar, né? E foi interessante porque essa companhia, ela passou por momentos de aquisições em pequeno espaço de tempo.
Então você tinha uma cultura que era da empresa A, da empresa B, que se fundiu, aí você tinha metade de uma cultura, metade de outra, passou um outro momento, se fundiu com uma terceira, aí você tem 3 culturas. Então, além do desafio de você formar a equipe, ali você tinha o desafio também de entender, pessoal, vamos construir uma cultura de empresa, né? Únicos, né? E isso foi muito legal também, ter participado disso, né? Não só ali naquele contexto de construir a cultura, mas a gente montar um propósito comum. A coisa caminhou tão bem que, assim, com 7 meses ali, o pessoal já falou, legal, agora a gente precisa fazer esse mesmo trabalho na América Latina. Começa com a parte de South Cone, que é Argentina, né, Chile, essas coisas. Falei, tô dentro, vamos em frente, né? E ali, para mim, acho que foi um primeiro contato em você liderar um time externo. Que isso muda bastante também a jogada, né? Assim, você entender a cultura de um outro país, né? Entender que às vezes uma brincadeira que você faz aqui pode ser muito ofensivo lá para eles, né? Perfeito. Ou a forma de pensar é diferente. E aí você passa a ser um profissional que, além de entender tecnicamente, entender teu cliente, entender o perfil que a tua empresa trabalha, agora você também precisa entender o perfil cultural dos países onde você tem time, né? Porque senão você não consegue jogar, né? Eu falei, bom, é só a gente replicar o modelo do Brasil lá. E na verdade é que os 2, 3 primeiros meses foram terríveis. Não funcionavam, né? Então, falei, quer saber? Vou pegar minha mochila e vou eu para lá. Vou sentar lá e ver como que é, né? E acho que saí dessa zona de conforto mesmo, de pegar a mochila aí e fiquei, praticamente morei um tempo lá. Isso foi demais, porque assim, eu voltei com uma outra visão. Bom, pessoal, assim, se a gente realmente quer mudar a cultura, a gente precisa falar realmente o mesmo idioma de companhia. Então, algumas premissas sim vão ser globais, mas outras, aquele time precisa ter uma identidade, né? E a gente começou a construir qual era a identidade, qual era o ponto forte daquela equipe, né? E aí começou a ficar interessante, porque eu tinha um time que era especialista em determinada coisa numa região, outro time do Brasil que era especialista, e você começa a ter um arsenal de especialistas em cada região. Hoje é até legal, a gente fala assim, tem problema nisso, liga para o time do México, tem um problema nisso, liga para o time da Colômbia. E legal. Essa sensação é interessante, né? Então, se eu tivesse que sumarizar esse contexto, eu acho que assim, óbvio, desde que eu falei que era o CEO da Apple até hoje, a minha cabeça entendeu muito mais esse desafio do que na época, né? Mas, eu já falei várias vezes aqui, vou repetir, ter traçado aquele objetivo me permitiu experimentar a saída da zona de conforto em várias situações e que me fez, a cada momento, entender um pedacinho mais. E eu estou nesse processo, né? Eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2 anos, provavelmente eu vou estar aprendendo coisas mais novas que vão agregar mais ainda nesse perfil, né? Então eu acho que não adianta, se você quer chegar em um determinado ponto, pense hoje onde você quer, prepare hoje, porque a oportunidade pode passar amanhã, e aí você vai falar assim, passou a oportunidade, eu queria ter ido, mas se eu tivesse preparado, né? Foque em trabalhar com as pessoas, né? Eu lembro que era algo bem interessante de família, que a gente traz isso, na minha mãe era muito disso, assim, não existe diferença entre as pessoas. Então, se você vai falar com o presidente ou se você vai falar com a pessoa que está lá cuidando do jardim, o bom dia tem que ser o mesmo, olhando no olho, né? Você não vai conseguir gerar o movimento dentro da companhia, você não vai conseguir atingir o sucesso se você não passar credibilidade para o teu time, se você não passar credibilidade para quem não é do teu time, que também tem essa parte, né? O pessoal foca só no meu time e arma encrenca com todo mundo em volta. Não funciona assim, né? Tem toda uma construção. Então, eu acho isso muito bacana, assim, ter esse foco, ter vivido, ter experimentado isso, me ajudou a chegar onde chegou hoje. Tô um step aqui, o foco, o objetivo continua, acredito que tem ainda muito para passar, para chegar lá também. Muito legal, muito legal. De fato, quando a gente fala de crescimento profissional, ter um objetivo claro, ele encurta muito o caminho, né? Sim. Você sabe como se preparar, né? Exato. E na jornada, o que você falou, você olhando para a oportunidade, o preparo está no teu controle. Exato. A oportunidade não. O preparo e assim, aquele desejo de ser É o que eu falo, o trabalho de você sonhar, médio, grande ou pequeno, é o mesmo, né? Você sonha, o trabalho é exatamente o mesmo. A realização, óbvio, é diferente, o nível de esforço muda,
Mas eu acho que a grande questão aí é, poxa, se eu posso ser o melhor nesse determinado tema, pega esse esforcinho a mais que vai te fazer muita diferença, né? E quando eu falo muita diferença, às vezes o pessoal assemelha só realmente na questão ou do status ou na questão financeira, mas eu vou te falar, não tem, pelo menos para mim, presente melhor do que quando eu escuto um liderado meu falando assim, olha, hoje eu aprendi contigo, ou, cara, algo que eu fazia assim, demorava 30 minutos, você veio aqui e me mostrou que dá pra gente fazer em 3. Cara, essa pra mim é a sensação da liderança, é quando você fala assim, tô mudando vida de pessoas, né? Concordo. A remuneração, putz, faz parte, a gente vive num mundo capitalista, mas você não trabalha por isso. É consequência. É consequência, casos, né? Consequência. Se as pessoas estão buscando isso pela remuneração, a chance de não dar certo é alta, né? Agora, se você está buscando isso com um propósito, a chance de você conseguir é alta e a remuneração é uma consequência, eu acho. Legal. Um dos pontos que me chamou a atenção, assim, que eu gostei da tua linha de raciocínio, né? Joel J faz uma pergunta sempre, né? Qual que é o jogo por trás do jogo? Lá no começo, quando a gente falou sobre ser piloto, você se perguntou, tá, mas por que eu gosto da ideia de ser piloto? Para poder traçar seus planos também. Exato. Então isso é um ponto que eu gostei muito e eu queria te perguntar, assim, em algum momento você já fez essa mesma reflexão para esse sonho de ser um CEO da Apple, por exemplo? Tá, o que está por trás disso que me encanta tanto? Sim. Existe uma frase do Steve que, assim, ele fala assim, né? Se a gente está aqui, tem que ser para fazer diferença no mundo. Senão, por que está aqui? Né? Essa é uma frase, não sei se é exatamente a vírgula, mas o contexto é esse. Legal. Né? Eu entendo que você estando numa posição como essa, onde você tem gente no mundo inteiro em que você pode fazer diferença em mudar a cultura, mudar a forma de pensar, ou fazer com que essas pessoas entendam que a excelência gera e muda vidas. Quer dizer, eu acho muito bacana o propósito. Claro que eu não vou ser míope e falar assim, não é um business. É um business. Mas quando você consegue unir o business com mudar a vida de uma pessoa, às vezes gerando acessibilidade, às vezes fazendo com que ela tenha acesso a coisas que... Putz, eu vi recentemente uma coisa nessa parte de tecnologia. Hoje em dia, um médico em lugares remotos pode levar um ultrassom, conecta no celular, e o cara pode fazer um ultrassom no lugar, não sei, no meio da mata, né? Isso, para mim, é dar acesso, às vezes, às pessoas que nunca pensaram em ter isso. Então, quando eu falo em poder ter a oportunidade de liderar um time que pode mudar o mundo, é também transformar essas pessoas como elas entendendo que são parte dessa mudança, né? Então, para mim, esse é o maior propósito. Eu acho que, assim, se a gente realmente está aqui, a gente tem que fazer a diferença, né? E não é simplesmente dorme, acorda e um dia eu vou morrer, né? Eu acho que tem muito mais do que isso, né? E é interessante a gente ver quanto a humanidade evoluiu. Quando ela quer fazer coisas boas, ela consegue. Quando ela quer fazer coisas ruins, ela também consegue. Então, quer dizer, a gente nasce com a liberdade de escolha para poder mudar o mundo. Essa é a verdade, né? E não é aquele sonho do adolescente de mudar o mundo, mas assim, eu quero mudar o mundo, né? Mas aonde, o quê? Não, é aí que eu volto no ponto. Você tem que escolher aonde você quer, foca, desenvolve. Tem várias formas de você mudar o mundo, né? Você tem lá, por exemplo, o Dalai Lama, tem a forma dele de mudar o mundo, né? Eu vi que, para mim, o negócio é uma forma prazerosa de eu conseguir gerar benefício para os dois lados, para as pessoas, para as famílias dessas pessoas e para a sociedade. Então, para mim, o negócio foi a forma que eu encontrei de mudar o mundo. Legal, muito bom. E dentre toda essa jornada que você passou, qual que você considera que foi o seu principal desafio? Olha, eu acho que tem, assim, vários, assim, eu vou separar 3, assim, que eu acho que são os mais, né? Vamos começar, então, para mim, o desafio 1, eu acho que foi essa mudança inicial de entender o momento até onde você é a pessoa que faz acontecer, a partir do momento que você depende que as pessoas façam, né? Então, é o que eu falei, quando eu estava na universidade, na minha cabeça era o quê? Se o Lucas estudar, se o Lucas se desenvolver, se o Lucas for o melhor, vai acontecer. Isso funciona muito até você ter um time. A partir do momento que você tem um time, não adianta você chegar lá e falar para o cara assim, manda para mim então o que eu faço. Faz parte da liderança você sentar e ensinar o porquê, a ensinar a pessoa às vezes se perguntar o porquê,
o como, de que forma, né? Essa foi uma situação para mim, principalmente quando eu passei, né, saí da posição de especialista e fui para assumir essa supervisão, desenvolvendo o time na área de supply, foi chave. Porque os primeiros meses era muito assim, mas eu não sei fazer isso. Manda para mim que eu faço. E aí o que acontece, né? Você vira overload, né? Você está lá 100% carregado e, na verdade, você está deixando de fazer aquilo que realmente é o que você agrega. Você é pago para formar pessoas, você não é pago para executar o que as pessoas têm que fazer, né? Então, esse para mim foi um desafio legal. Não vou te dizer que foi fácil, porque eu tenho um lado um pouco perfeccionista das coisas, então você entende, né, que você quer, mas por outro lado foi exatamente isso, entender que se eu também não mudasse nesse lado, nunca ia conseguir chegar no meu objetivo maior. E é parte da adequação, né? Então esse foi um. Acho que o segundo é entender a não linearidade das coisas, né? Porque era a fórmula do sucesso, né? Você está na universidade, você olha o quê? Bill Gates fez isso, virou top do mundo. Steve Jobs montou uma garaginha, não sei o quê, top do mundo. Elon Musk, blá blá blá. Mas, na verdade, o caminho do top do mundo, ele não foi assim, ele foi assim, né? E quando você experimenta isso, é algo, num primeiro momento, que você acha que não vai acontecer, é algo assim, que te faz refletir muito, né? Te faz refletir, momento por pensar que, deveria ter feito diferente, ou coisas do gênero, né? Mas acho que não. Eu acho que independente do que você fizer, você vai ter que passar por, e é aí que você fica mais forte, né? Então, para mim, esse é o segundo experiência que eu vivi, essa subida repentina, depois a saída da empresa e volta para estagiário, isso para mim foi interessante e me ensinou a navegar em todos os pontos, que eu acho que esse é o importante, né? Eu acho interessante isso. Às vezes a gente se depara com colegas que o cara hoje está numa cadeira de VP e o cara só sabe falar no nível de VP, mas o cara, se tiver que descer no chão de fábrica, ele não consegue falar com o pessoal. E eu acho que isso é muito legal quando você desenvolve em você o seguinte: você tem papo e você tem como falar a mesma coisa, fazer a mesma reunião com o presidente e com qualquer pessoa, né? Isso é legal, isso é muito bacana. Então isso me ensinou muito. Por isso que eu adorei quando eu passei por isso, né? Claro que no momento você se pergunta por quê e depois você vê que isso faz parte da questão, né? E eu acho que o terceiro ponto, e eu classifico o momento que eu tô hoje, né? Assim, quando você passa por uma posição de diretor, num contexto inclusive até mais regional, assim, é interessante ver e pensar como cada palavra ou ação sua pode mudar a vida não de uma pessoa, mas às vezes de várias pessoas que, por consequência, nós estamos falando de famílias, né? Então, se eu vou e condizo com o board numa decisão que no final das contas é política, mas não pode ser ruim para o negócio, eu posso simplesmente, amanhã ou depois, acabar com a renda de várias famílias. Então, acho que viver essa experiência também é legal. Existe muita gente que entende que seu diretor é o cara que chega, senta na cadeira, vai embora a determinado horário e faz meia dúzia de reunião em inglês. Na verdade, é um momento onde você transcende para uma posição onde você tem que realmente pensar muito lá na frente, sentir essa responsabilidade, porque se você conduzir o trem lá na frente e o trem bater, tem muita gente que depende dessa decisão sua. Então, isso também mudou bem minha cabeça nesse sentido, né? Hoje, muitas coisas antes de sim, não, talvez, você tem que analisar o contexto. Então, acho que para mim essas são as 3 viradas de chave mais fortes que eu passei na carreira até o momento. Legal. E estar numa posição de direção, você ainda enfrenta tomadas de decisões rápidas ou você tem tempo hábil para trabalhar e transitar um pouquinho mais dentro do... Assim, eu acho que é uma mescla, não tem uma... Né, e aí é legal quando você tem um time bem preparado. Eu acho que algumas decisões podem ser tomadas rápidas. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma decisão que é cotidiana. Essa crise que a gente está tendo agora de container. Putz, não tem container. Se eu não trouxer agora, eu vou... Tal e tal cliente eu não atendo. Embarcamos aéreo, mas o custo é tanto. Beleza, a gente senta lá, 15 minutos, toma uma decisão, yes ou no.
né? Ah, precisamos abrir uma nova planta. Opa, calma, não é bem assim. Né? Então, acho que tem sim como você tomar essas decisões. E eu acho que o mais importante também é você ter uma equipe bem preparada para que também elas tenham essa autonomia de tomar essas decisões, né? Então, eu costumo dizer assim, o meu time tem liberdade a qualquer momento, inclusive até para discordar de mim, né? Por quê? Porque a gente está lá para defender o bem comum do business, mas também da sociedade, né? E se o Lucas está aqui cegão, mandando ir para lá e eu tenho 2, 3 pessoas que estão sentadas, né? E eu respeito muito isso, né? Eu escuto muito meu time porque eu hoje tenho uma visão macro do business de negócio. Mas quem é o meu comprador é o cara que está no telefone falando com o fornecedor. Não tem como dizer que eu conheço mais o fornecedor do que o meu comprador. Perfeito. Né? Então, se ele vem e fala, cara, temos que ir por aqui, né, eu vou olhar um pouco do contexto, talvez ele não tenha do negócio, e a gente vai tomar essa decisão junto. Né? Então, sim, eu acho que decisões em conjuntas, sim. Decisões que dependem extremamente do Lucas, aí é que eu evito tomar elas assim. Eu acho que aí eu tenho que realmente pensar e ver o que eu posso não estar vendo agora, que pode mudar o impacto lá na frente. Mas você conhece o negócio também, não é aquela coisa assim, tenho 5 meses para pensar. Não, no máximo um dia. Bacana. Só um complemento aí que me veio na cabeça no momento que você estava falando até que você conseguiu especializar suas equipes, né? Então a equipe do México é especializada em tal coisa, do Brasil em outra. Me veio o exemplo da Azul novamente, né? Eles apresentando cada um suas características e quando a gente lembra de tal ponto, quem é a referência? É isso aí. Bem legal. Lucas, sensacional, que trajetória bonita, né? Eu vejo que você tem um propósito muito bem definido e isso é determinante para você conseguir atingir o que você precisa. Além disso, eu vejo que você transita muito bem por uma série de áreas, então você não é focado num único ponto, né? Então lida com pessoas bem, lida com o negócio bem, lida com a parte de supply bem, e eu acho que isso forma um pacote que te levou realmente onde você está. Estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast aqui. Hoje foi rápido, hein? E eu gostaria que você me respondesse a pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, que é: quem são as 3 pessoas mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que as torna tão excepcionais? Tá. Olha, eu vou falar acho que para a parte da mudança que eu falei lá atrás, né, de sair de uma área de informática que eu dava aula para a área de logística. Teve uma pessoa que foi a pessoa que me entrevistou, que era inclusive o gerente da região ali na época, né, que era o Maurício Toganini. Assim, tenho contato com ele até hoje, a rede social facilitou muito isso, ele foi meu gestor na época. Ele assim, foi fundamental para me mostrar excelência em supply. Assim, é o que eu falei, ele foi a pessoa que mudou a minha cabeça do caminhãozinho pro estratégico, pro contexto, pro olhar o supply com fluxo de caixa como estratégico para a companhia, né? Então, Maurício Toganini assim, é um cara que na minha carreira foi chave, né? Ele me fez assim, apaixonar por supply e foi muito interessante quando teve a oportunidade de ir para a parte de importação, né? Que foi esse momento de analista de compra e importação, assim, que eu falei, olha, eu vou topar o desafio, tá comigo. Ele falou, vai, e o que você precisar, minha porta tá aberta aqui, se tiver de dúvida. Então, ele era um cara que empurrava também o time, sabe? Ele é um cara que cobrava, né? Sempre cobrou muito e tá super certo. Mas é um cara também que super deu essa abertura. Então, ele é assim, fundamental. Se hoje eu tô em supply, foi porque eu passei pelo time dele, assim, uma figura excepcional. Um outro líder que não necessariamente é um líder de indústria, mas foi um professor meu, chama Manuel Meirelles. Eu chamo ele de senhor, né? Eu chamo, carinhosamente, ele é português, então eu chamo ele de meu Portuga, porque ele é sensacional. Ele me abriu a cabeça muito nessa fala do que a gente falou aqui de não olha o 50% ou a média, olha 110%. Então ele era uma pessoa que na aula dele, ele chegava e ele falava assim, galera, ó, isso aqui é o standard. Agora, já pensou em ir por aqui, por aqui, por aqui, por cá e trazia uma série de ferramentas, estatística e tudo mais.
E eu lembro que o pessoal ficava assim, né? Putz, lá vem ele com aquelas coisas. Mas me fez demais assim a pensar que o mundo não é só a média, o mundo é o 100, 110, 200%, né? E o mais legal que isso é você, além de tudo, tem outras ferramentas que podem facilitar a comprovação disso. Então ele é um estatístico. Te falo que das pessoas que eu tive convivência na área de exatas, para mim é fora do comum o nível de conhecimento que ele tem. Então assim, não é uma pessoa que me formou como um gestor direto, mas foi uma pessoa que me formou no pensamento crítico. E assim, se hoje eu consigo navegar entre as áreas e ter facilidade de dar pontos e tomadas de decisão, é por causa dele, né? Então assim, o Meirelles é demais. E uma terceira pessoa que é nessa experiência recente que eu estou tendo, é uma pessoa que desde o começo está comigo me ajudando aí nessa parte de entender o supply global, que é um gestor meu que hoje está no Canadá, né? Na verdade, ele é canadense, ele está nos Estados Unidos, mas ele é canadense, Andrew Donard. E algo muito interessante, porque assim, ele é vice-presidente, mas é aquele vice-presidente com uma pegada humana, com uma pegada de não pensar. Ele não vê a pessoa como um ativo, como muitos vice-presidentes veem, né? Não, ele é um cara que vê assim, a pessoa como algo a ser modelado, desenvolvido, né? E ele me ajudou muito nessa parte, no entendimento global da coisa, né? Então, como lidar, como falar, como navegar, como ter paciência, né? Então, para mim, são as três pessoas assim que eu tenho assim uma extrema gratidão, né? Assim, extrema gratidão por ter passado por isso. E claro, existem outras pessoas, assim, eu falo, né? Tudo começa de casa, né? Os pais da gente também dando a base, o fundamento da ética, que é você não desviar dos princípios, né? Então, quando você tem a parte do objetivo, o princípio é algo muito fundamental. Se você não tiver os seus princípios bem claros, você pode alcançar o objetivo de uma forma que não é o legal, né? Uhum. Então, eu acho que também aí entra um pouco disso, né? Então, eu falo também que, apesar de eles não terem sido chefes dentro de companhias, mas são pessoas que me ensinaram os princípios básicos, como eu dei o exemplo da minha mãe, né? Fala, Deus sempre o bom dia, não importa que seja nível hierárquico a pessoa, ou se trabalha contigo, né? Por simplesmente encontrar na rua, dê um bom dia, essa pessoa merece, né? Então eu acho que esses pensamentos aí também entram. Eles não estavam na lista dos top 3, mas para mim entram também como base. Certamente fazem parte da história, né? Quando eu falo de crescimento profissional, eu sempre digo que a gente tem que saber mapear nossos stakeholders, né? E quando eu falo disso, eu falo assim, as pessoas que podem te promover ou te apoiar, te suportar num processo de crescimento, cada uma vai ter sua característica diferente, né? E essa é uma pergunta que eu faço, da qual eu consigo entender muito sobre a pessoa, a forma como ela pensa. Você pode perceber que as pessoas que você citou, elas trazem uma trajetória de construção para a tua carreira. Exato. De preparo, de preocupação com o ser humano. Isso. Então isso é um fator motivador para você hoje e que certamente deve conduzir a forma como você trata seus negócios aí e sua jornada, né? Com certeza. Então, pessoal aí que trabalha com o Lucas, prestem atenção, construção é importante para ele. Muito bom, Lucas. Eu queria que você, se possível, desse para os nossos convidados algumas dicas. O que fazer para crescer profissionalmente, por que caminho seguir, enfim, fique à vontade. Acho que o objetivo a gente já falou bastante hoje. Mas assim, de verdade, eu acho que esse é um ponto de partida. Não adianta, os outros dois que eu vou comentar se você não tiver isso, não tem como. Se você realmente tem uma visão de onde você quer chegar, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Você tem essa visão? Se você não tem, senta hoje, né, e comece pelo menos a entender o que te move, né, o que te faz fazer algo melhor e que não seja o sofrimento, aquilo que você ama, né? Eu ouvi dizer que, ser engenheiro ganha bem, mas se você não gosta daquilo, não adianta, você não vai conseguir ganhar bem sendo engenheiro. Então, assim, veja, às vezes, uma área em que às vezes não existe alguém que é super excelente ou super referência, mas que você pode ser o primeiro. Então, trace isso e aí forme um objetivo, né? Assim, formar o objetivo, para mim, é chave. Momento 2 monte o plano
trabalhe com esse plano. Então, estabeleça metas para você, estabeleça momentos em que você vai ter que se desafiar em sair da zona de conforto, né? E isso não necessariamente vai estar no seu plano, mas seja muito crítico em saber o momento disso, né? Se você está indo todo dia e você fala assim, já sei o que eu vou fazer hoje, meu dia vai ser assim, vai ser assim, às 5 horas eu estou indo embora para casa, provavelmente você já está nesse momento. Então é momento de você repensar a parte 2, né? E entenda que esse plano não vai ser linear, né? E não se iluda com isso, ou não ache que o mundo é mais injusto contigo porque o teu plano não foi linear. Na verdade, o que a gente ouviu aqui hoje é um pedaço da história do Lucas, né? Mas o Lucas passou, como eu disse, por upsides, e os momentos de baixa são momentos realmente complexos de crescimento, de amadurecimento, de entendimento. Então, o fato de você passar por isso, ou de você talvez estar hoje passando por isso, não desmerece a tua possibilidade de chegar onde você está. Pelo contrário, é algo natural. Que bom que você já está passando por isso agora, se for o teu caso, e continue no teu plano que você vai conseguir superar isso. Eu acho que essas são as 3 dicas que eu posso dar, assim, de verdade. A forma como você encara, né? Exato. Quando essas coisas acontecem, faz uma total diferença. Aquela frase de que sempre tem um lado bom da coisa, assim, se você transforma isso em um hábito, você vai ver que, na verdade, não existe problema. Existem oportunidades e soluções, né? Então, é isso que eu falo. Se você enxerga algo como um problema, enxerga algo como uma oportunidade de solução, você vai ser o game changer. Se você enxerga como um problema, você está esperando que alguém resolva. Se você enxerga como uma oportunidade de solução, você é o cara que vai fazer o game changer. Perfeito. Tá? Acho que fechamos com chave de ouro, então. Pessoal, se vocês gostaram do nosso episódio, não se esqueçam, comentem, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Lucas, foi um prazer te receber aqui hoje. Obrigado. Uma trajetória fantástica. Muito obrigado por compartilhar. Obrigado e obrigado pelo público também. Acho que é muito legal estar podendo compartilhar isso. Valeu mesmo. Pessoal, até mais. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.